O maior erro financeiro da sua vida provavelmente não foi um gasto específico, não foi um investimento ruim e nem foi ganhar pouco dinheiro. O maior erro financeiro quase sempre acontece antes de qualquer decisão prática. Ele nasce na sua cabeça. Na forma como você pensa sobre dinheiro, na maneira como você reage a ele, principalmente. Nas histórias que você repete para si mesmo sem perceber. Porque o dinheiro não obedece ao que você deseja. Ele obedece ao que você acredita desde cedo. Você aprende a associar dinheiro com emoções. Alívio quando ele chega, ansiedade quando ele some. Culpa quando você gasta, medo quando pensa no futuro. E essa mistura cria um padrão invisível. Você não percebe, mas começa a tomar decisões financeiras não com lógica, mas com emoção. E emoção é ótima para viver, mas péssima para administrar dinheiro. Repara como quase todo erro financeiro vem acompanhado de uma justificativa mental. Eu mereço isso, depois eu resolvo. Agora não é o momento, quando eu ganhar mais. Eu organizo. Essas frases parecem inofensivas, mas são elas que controlam o fluxo do seu dinheiro. Não é o salário que manda. É a narrativa interna que você construiu ao longo da vida. O problema é que ninguém ensina você a identificar essas narrativas. Pelo contrário, a sociedade reforça elas o tempo todo. Você é bombardeado com a ideia de que consumir é progresso, que conforto imediato é sinônimo de sucesso e que privação é fracasso. Então, quando você tenta guardar dinheiro, seu cérebro interpreta isso como perda, não como proteção. E tudo que o cérebro interpreta como perda gera resistência. Por isso, guardar dinheiro parece tão difícil. Não porque você seja incapaz, mas porque, na sua mente, guardar dinheiro ativa as mesmas áreas emocionais que o medo e a escassez. Você sente que está se limitando, se punindo, se privando da vida. Enquanto gastar ativa prazer, pertencimento e recompensa imediata. É uma batalha desigual, e quase sempre o prazer vence. Aí você entra em um ciclo perigoso. Sempre que algo dá errado financeiramente, você culpa o salário. Culpar o salário é confortável, porque tira a responsabilidade da sua estrutura mental. Se o problema é só ganhar pouco, então não há nada que você precise mudar agora, basta esperar. Só que enquanto você espera, o padrão continua. E quando o dinheiro aumenta, o padrão sobe junto. Isso explica por que tantas pessoas que ganham mais continuam quebradas. O erro nunca foi a quantidade. Foi o comportamento automático. Foi a forma como o dinheiro é tratado emocionalmente. Dinheiro vira válvula de escape, vira anestesia, vira compensação por um dia ruim, uma semana difícil ou uma vida cansativa. E sempre que o dinheiro vira emoção, ele deixa de ser ferramenta. Talvez agora você esteja se reconhecendo nisso. Talvez lembre de compras que nem fizeram tanta diferença assim. De assinaturas que você quase não usa. De parcelas pequenas que, somadas, viraram um peso enorme. E o mais curioso é que, quando você olha para trás, percebe que não fez aquilo porque precisava. Fez porque sentia algo naquele momento, cansaço, ansiedade, comparação, impulso. Esse é o ponto que quase ninguém fala, o dinheiro. Sai mais rápido quando você está emocionalmente cansado. Quando você está sobrecarregado, o cérebro procura atalhos de prazer. E gastar é um atalho fácil, rápido, socialmente aceito. Ninguém te julga por gastar. Pelo contrário, gastar é normalizado. Guardar é que parece estranho. Então você começa a achar que o problema é falta de disciplina. Promete que vai se controlar mais. Faz planos rígidos, cria regras duras. Aguenta por um tempo. Mas disciplina pura exige energia constante e energia acaba. Quando ela acaba, o velho padrão volta com mais força ainda, acompanhado de culpa. E culpa gera mais impulso, o ciclo se fecha. O erro não está em você. Está em tentar vencer um jogo mental sem mudar as regras. Você está tentando administrar dinheiro com força de vontade, quando deveria estar usando estrutura.
Porque o cérebro humano não foi feito para resistir o tempo todo. Ele foi feito para seguir caminhos automáticos. E é exatamente por isso que o sistema precisa trabalhar antes da emoção. Quando você muda a forma como o dinheiro entra e sai, a mente começa a relaxar. Porque ela não precisa mais decidir o tempo todo. Decidir cansa. Automatizar alivia. E quando o alívio aparece, o comportamento muda naturalmente, não por medo, mas por clareza. O maior erro financeiro não está no seu salário porque duas pessoas ganhando a mesma coisa podem ter resultados completamente diferentes. Uma vive em constante tensão, a outra dorme tranquila. A diferença não é matemática, é mental. Uma reage ao dinheiro. A outra direciona o dinheiro. Uma decide no calor do momento. A outra decide antes do momento chegar. Quando você entende isso, algo muda por dentro. Você para de se ver como alguém ruim com dinheiro. Para de se comparar com quem parece estar melhor. Para de achar que existe algo errado com você. E começa a enxergar que ninguém nunca te ensinou a construir uma relação saudável com o dinheiro. Ensinaram você a trabalhar por ele, não a controlá-lo. Nesse ponto, surge um desconforto. Porque perceber isso significa assumir que esperar ganhar mais não vai resolver sozinho. Significa aceitar que a mudança precisa começar agora com o que você tem. Isso assusta, mas também liberta. Porque se o problema fosse só o salário, você estaria preso. Mas se o problema é o sistema mental, ele pode ser reconstruído. A verdadeira virada acontece quando o dinheiro deixa de ser emocional e passa a ser intencional. Quando você define destinos antes que os impulsos apareçam. Quando você cria barreiras simples entre você e decisões ruins. Não para se punir, mas para se proteger. Nesse momento, guardar dinheiro deixa de parecer sacrifício e começa a parecer alívio. Você não sente mais que está lutando contra si mesmo. Sente que está cooperando consigo mesmo. E essa sensação é poderosa, porque ela devolve controle. Controle gera calma, calma gera decisões melhores. E decisões melhores geram resultados diferentes. É por isso que o maior erro financeiro não está no seu salário. Está na forma como você foi condicionado a pensar sobre dinheiro. Mas a boa notícia é que pensamento pode ser reprogramado. Não com frases motivacionais, mas com sistemas simples que respeitam como o cérebro realmente funciona. Se esse vídeo fez você perceber que talvez o problema nunca tenha sido só ganhar pouco, comenta aqui embaixo qual pensamento sobre dinheiro você percebeu que estava te sabotando. Deixa o like porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas presas nesse mesmo ciclo silencioso. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como criar um sistema que protege você dos seus próprios impulsos, sem sofrimento e sem precisar de disciplina infinita. Dinheiro não muda quem você é, ele só amplifica o que já está aí dentro. E quando a mente muda, o resultado muda junto.